Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar, muito resumidamente, sobre o medo da nossa sociedade, da sociedade atual e da nossa falta de poder, da nossa sensação de falta de poder e também da capacidade de não ter previsão do que vai acontecer nesse exato momento, nos momentos futuros ou ao longo do tempo. Fica aí para você saber de que nós vamos falar. O sociólogo Zygmunt Bauman, infelizmente já falecido, ele cunhou uma expressão que é medo líquido. Ele quer caracterizar com esse medo líquido, na modernidade, uma vida que flui. Nós tínhamos uma sociedade sólida, hierarquizada, com previsibilidade, com as coisas estanques, governos, pessoas, famílias, religiões, e de repente isso se dilui. As coisas começam a ter uma transformação muito rápida, a nossa vida começa a fluir muito rapidamente, ao mesmo tempo superficialmente, com baixa densidade de vivência, de análise, com as relações frouxas entre as pessoas e algumas relações até descartáveis. Não muito olho no olho, não muito de convivência, de vivência, de compreensão. E essa vida ela é tão rápida e tão superficial e passa tão celeremente que nós nos desobrigamos ou ficamos desobrigados de uma narrativa a cada momento que venha construir uma narrativa histórica. O filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, um livro, ele define este nosso tempo como uma época de velocidade e esgotamento. Ele transmite pela sua visão filosófica o aspecto tenebroso da valorização dos indivíduos inquietos, também hiperativos, que se arrastam no cotidiano produtivo, realizando infinitas tarefas para completar o seu cotidiano e chegar a algum momento, cobrando de si mesmo sempre desempenho, medindo seu desempenho com o desempenho de outros, todo o tempo medindo sua performance. E, entretidos e submersos nessa realidade fracionada, nós nos inquietamos com as modificações bruscas dos panoramas das nossas vidas. Enquanto vivemos nossas superficialidades e mal representados em várias instâncias governamentais, serão previsíveis colapsos possíveis e futuros. De forma mais ou menos intuitiva, percebemos que isso também faz parte das lógicas de nossos medos, até porque serão medos ancestrais. Mas esses colapsos são previsíveis? Zygmunt Bauman defende que as certezas da modernidade sólida já se foram. A utopia do controle sobre os mundos social e natural se desmorona. Assim estamos de fato desprovidos de domínio sobre a natureza. Nós vivemos uma economia globalizada e interdependente, nós requisitamos o bem-estar social para as nossas vidas, mas também o poder sobre a tecnologia, bem como o poder de financiá-la, ou por outra, de tê-la em nossas vidas e assim vivemos em constante ansiedade. Algumas sociedades chegaram ao colapso, sociedades passadas. Em seu livro Colapso, Jerry Diamond define que colapso significa um declínio drástico na dimensão da população ou na complexidade política, econômica, social, numa área considerável e durante um período prolongado. Esse seria um colapso. Poderíamos estar sobre esse risco na atualidade. Nós estamos vivendo a iminência de algum colapso visível, perceptível. Um colapso ecológico vem sendo assunto permanente nas mídias. Mas será que alguns colapsos poderiam ser provocados pontualmente por guerras, por problemas da natureza, alheios à nossa vontade? Essa é a nossa insegurança. Em algumas dessas formas de declínio, mais suaves estão incluídos os normais pequenos altos e baixos fortuitos e também pequenas reestruturações políticas, econômicas e sociais de qualquer sociedade. A conquista de uma sociedade por outra vizinha ou o declínio de um estar ligado à ascensão de uma outra sociedade próxima, sem mudança na dimensão global da população ou na complexidade de toda a região, a substituição ou derrubada de uma elite governante por uma outra elite. Algumas sociedades relatadas no livro Diamond
de Diamond chegaram ao colapso como a dos maias na América Central, as sociedades Moche e Tiwanaku na América do Sul, a Grécia micênica, a Creta minoica, ambas na Europa, o Grande Zimbábue na África, a Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico, entre outras que aconteceram. Os processos através dos quais sociedades passadas se autodestruíram pela devastação de seus ambientes naturais podem ser classificados em 8 grandes categorias, a saber: deflorestação e destruição do habitat natural, problemas de solo, como por exemplo erosão, salinização, perda de fertilidade do solo, ou problemas de gestão de recursos hídricos, caça excessiva, pesca excessiva, efeitos da introdução de novas espécies sobre espécies autóctones, aumento demográfico e aumento per capita do impacto desse aumento de seres humanos. Mas observando os colapsos do passado, eles não parecem um pouco com o percurso que nossa sociedade está seguindo na atualidade? Nós temos sido variações do mesmo tema. Temos sido e tido. Tais situações já se materializaram na Somália, em Ruanda e em outros países do terceiro mundo. Para dar um exemplo, na Somália, tanto na Somália quanto no Afeganistão, eles vêm sofrendo com problemas de escassez de água e desmatamento. Em Ruanda, o uso do carvão vegetal é o principal fator de desmatamento do país, causando uma rápida perda da cobertura florestal. Muitos temem que o ecocídio seja muito pior que uma guerra nuclear ou das doenças emergentes, como por exemplo grandes pandemias. Nós falamos de guerras e falamos de guerra nuclear. Isso também existe na proximidade do nosso pensamento atual. Um estudo conduzido pelo National Center for Atmospheric Research avaliou quais seriam os impactos de conflitos nucleares em cenário global e local. O cientista climático Alan Robock, da Rutgers University, disse que ele e sua equipe já suspeitavam que o ozônio seria parcialmente destruído após uma explosão atômica. Isso resultaria no aumento da luz ultravioleta na superfície da Terra. O estudo imagina duas situações: uma explosão regional de 5 megatons e um evento em escala global de 150 megatons com fuligens liberados, grande quantidade de fumaça. No contexto global, cerca de 75% da camada de ozônio seria perdida ao longo de 15 anos. No evento em escala local, haveria redução da camada em 25% e em 12 anos. Nos primeiros anos, a fumaça bloquearia a entrada dos raios ultravioleta, mas vagarosamente ela se dissiparia e a incidência desses raios nocivos então aumentaria. Uma quantidade de raios ultravioleta crescente teria danos para qualquer ser vivo que tenha sobrevivido às explosões nucleares, danos esses que vão desde o câncer de pele até o declínio das plantações e fome posterior. Na década de 1980, já se sabia que o impacto do conflito nuclear haveria um inverno nuclear, a fumaça bloquearia o Sol e a temperatura média global despencaria. Mas ela não era considerada perto de efeitos imediatos ainda, como por exemplo a destruição da camada de ozônio. Então, tanto global como localmente, uma explosão nuclear afetaria todo o planeta. O físico brasileiro Luiz Pinguelli Rosa nos diz que na explosão nuclear haveria mortes por incineração pela bola de fogo ou pelo pulso térmico, pela exposição à radiação nuclear imediata, por esmagamento pela onda de choque ou pelos desabamentos dela originada, pela irradiação da poeira contaminada levantada, por incêndios causados por calor, mesmo que à distância. Em uma guerra maciça, além do efeito retardado da radiação como mutações gênicas e o câncer, haveria mortes por falta de alimento, pelo frio, etc. Segundo Bauman, a sociedade é um dispositivo que visa tornar tolerável a experiência de vida, mesmo na certeza da morte. A nossa forma de lidar com a morte pode ser desconstruindo-a ou banalizando-a.
Porém, a sociedade usufrui de vida sabendo da morte e quer retirar o máximo da vida enquanto estiver por aqui. A morte fisiológica é natural. Desta nós não vamos escapar e desta nós temos absoluta certeza. Mas ela pode ser antecipada de alguma forma, ou sua convivência, por exemplo, quando há perdas de entes queridos, isso é uma morte antecipada, ou uma situação a que nós somos vulneráveis e vemos outros perecerem, ou evidenciamos perdas de grupos inteiros por alguma catástrofe, ou um colapso que se arrastava e não era visto, que nós também estaremos sujeitos. A nossa vulnerabilidade nos faz nos sentir na presença, na iminência da morte. Mas existe uma sensação de morte que é a da exclusão. Nos reality shows, os participantes têm como pressuposto a exclusão. Eles precisam quebrar relacionamentos em algum momento, pois só podem vencer. Aliás, apenas um irá vencer e excluir todos os demais, competindo com eles de forma não necessariamente ética, mas paulatinamente todos serão excluídos. Assim, Zygmunt Bauman diz que a liquidez moderna fornece uma infinidade de experiências secundárias da morte, de exclusão e, portanto, contribui na construção cotidiana, tijolo por tijolo, de uma insegurança estrutural. A mídia exerce o papel de distribuição do medo da morte ou da destruição. A morte é vista cotidianamente pela televisão, pelos jornais e pela internet. Em A Lógica do Cisne Negro, o ensaísta matemático Nassim Nicholas Taleb discute o impacto de eventos raros, improváveis ou que nós não tínhamos a expectativa de passar por eles. Por exemplo, a humanidade só conhecia cisnes brancos e por um mecanismo de indução ele naturalizou que cisnes sempre são brancos. Porém, um dia, alguém encontrou uma nova espécie de cisne chamada Cygnus stratus, que é negro. Ele estava ali, imprevisível, real, ali na frente. Como no caso do cisne negro, que não conseguimos observar todos os cisnes do mundo, também não conseguimos analisar e avaliar todas as variáveis que moldam e geram nossa realidade. Sendo assim, todo evento que foge ao nosso controle ou expectativa é chamado, por Taleb, de cisne negro. Na nossa história, temos relatos de vários cisnes negros, como guerras, epidemias, invenções, etc. Esses eventos acontecem de repente, em escalas inimagináveis, mudando inúmeros campos na nossa vida. A guerra nuclear seria uma improbabilidade dessas? Estaríamos lidando com algo tão desconhecido em suas vastas consequências que nem sabemos, ou melhor, ainda não sabemos tudo, ou talvez não saibamos nada? Byung-Chul Han fala da compulsão de morte em seu livro e situa essa compulsão nos seguintes termos que saem do próprio livro dele. É dito assim: o que chamamos de crescimento é na realidade uma proliferação cancerígena e sem rumo. Vivemos atualmente um delírio de produção de crescimento que se parece com um delírio de morte. Ele diz essa maneira de nós estarmos sempre produzindo, retirando alguma coisa do planeta e consumindo aquilo. E isso leva a uma destruição. Ele chama isso de delírio de morte. Ele simula uma vitalidade que oculta a proximidade de uma catástrofe mortal. Isso é uma simulação dele. A produção se assemelha cada vez mais a uma destruição. É possível que a autoalienação da humanidade tenha atingido um grau tal que ela experimentará seu próprio aniquilamento como gozo estético. Palavras de Zygmunt Bauman. No filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, os diálogos entre o onisciente computador HAL e os astronautas evocam a rivalidade entre os seres instaurada desde as primeiras cenas do filme. As disputas territoriais entre gorilas no deserto, lá no início do filme, a Guerra Fria evocada na estação espacial entre os astronautas russos e americanos, os duelos emocionais e mentais entre homem e máquina,
obedecem à premissa de que o aniquilamento seria o efeito colateral da evolução de nossa espécie. É uma metáfora, porém é assustadora essa metáfora. Esse ensaio, aqui escrito por mim, esse resumo, ele tem vários enxertos de vários autores e eu não me aprofundei em nenhum dos temas desses autores. São autores que estão falando muito no entorno da mesma coisa. Ele é um convite à reflexão minha, nossa, como sociedade, no momento em que nós vivemos. Reflexão das sociedades para evitar possíveis colapsos que estejam aí acontecendo ou diminuir nossa ansiedade, diminuir nossas compulsões, a nossa capacidade de banalização da vida que vem com a quimerização da morte real. Nós andamos muito rápidos, nós não atentamos para os fatos que estão acontecendo, nós não temos visão global, nós temos mania de lado, nós temos mania de certo e errado, bom e mal. A nossa capacidade de fazer análise mais profunda demanda tempo de análise, para fazer um construto histórico. Até para fazer narrativas históricas pessoais, nós precisamos da nossa observação sobre os nossos próprios atos e os atos coletivos. E também imaginar o que os nossos intermediários, os nossos governantes sobre situações globais estão decidindo em nosso nome. Isso é nossa ansiedade. O que está descoberto? Qual é a última geração das coisas? Nós estamos sempre correndo atrás. Isso causa ansiedade, pode estar nos levando a uma despreocupada coleção de males ao ambiente. Possivelmente estamos fazendo isso, já é detectado, fazendo mal a nós mesmos por termos má relação conosco e má relação interpessoal, má relação das sociedades. Mais uma vez eu chamo a reflexão da nossa conduta nesse mundo e acho que nós estamos num momento crucial da história que vai se delongar um pouco enquanto nós estamos esperando uma catástrofe pontual. Essa catástrofe está acontecendo aos poucos e nós não estamos avaliando, e isso está mudando a cara do mundo. Se nós queremos participar, nós temos que mostrar que viemos construir a nossa narrativa histórica pessoal e de sociedade, até de país e de mundo, para tocar o barco para frente e influir sobre os nossos governantes e sobre a geopolítica mundial. O Tá na Rede fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse convite à reflexão. Espero que você procure ler esses autores, porque eles fazem muitas reflexões profundas e interessantes. Os livros deles são livros de muita discussão, são filosofia, são sociologia, mas é coisa que nós somos capazes de entender. Passe esse vídeo para frente, compartilha, fala com seus amigos, deixa comentário, acompanha a gente aqui no MTV e no vaeli.com e até o próximo Tá na Rede.